Amém. Graça e paz, meus irmãos, na parte do Senhor Jesus. É uma alegria imensa poder estar aqui com os irmãos, estar de volta mais uma vez nessa nossa casa. Eu me sinto em casa aqui, realmente. Eu estou aqui toda semana, gravando. Por algum motivo eu estou por aqui toda semana, gravando o programa, conversando com o pastor Fabrício, Esse homem me dá trabalho pra caramba, graças a Deus, E eu estou aqui acompanhado da minha família. Vou pedir que a minha família fique de pé. Temos ali a Viviane, minha esposa, essa morena bonita, as minhas duas filhas e o meu futuro genro, namorado da Duda, e já é membro oficial da família, E é uma alegria ter minha família conosco. Obrigado, ter minha família comigo nessa noite. Meus irmãos, que jornada esse mês, que jornada essa de trabalhar com famílias, de escrever para a família. Essa jornada, talvez alguns irmãos não saibam, começou aqui, há quase acho que tem quase 2 anos, O pastor Fabrício me pediu para falar para as famílias. Durante a pandemia eu falei de casa, transmitido, e os irmãos estavam cada um nas suas casas, e esse projeto Deus colocou no meu coração nessa época. Tempos depois eu compartilhei com o pastor Fabrício que eu tinha o sonho de colocar aquilo que eu compartilhei com ele, transformar talvez num livro, Ele falou assim: por que a gente não faz primeiro um meio termo? Por que a gente não faz umas devocionais, um livro menorzinho, e depois você parte para um livro maior? Eu falei: ótimo. Ele falou: então agora escreve o projeto. É sempre assim, ele dá trabalho assim. Então agora escreve o projeto que eu vou passar para quem é de direito. E assim surgiu esse sonho, que é esse projeto dos 31 dias de oração pela família, E é um privilégio, meus irmãos, como foi um privilégio escrever as devocionais de Natal, escrever essas devocionais para as famílias. Deus tem me desafiado, e é assim, Deus não chama gente desocupada, pastor? Deus não chama gente desocupada. Há poucos dias, meu pastor, isso foi no começo do ano, meu pastor chegou para mim e disse: pastor Alain, eu queria que o irmão fosse o diretor da nossa escola bíblica dominical. Eu falei: só isso que o senhor quer, pastor? Só isso, mas Deus é bom. Deus tem nos dado oportunidades de servi-lo, usando aquilo que Ele mesmo nos deu, a capacidade que Ele nos dá. É isso que o Senhor pede de nós, que nós simplesmente entreguemos, que nós coloquemos nas mãos dEle, e Ele faz aquilo que Ele deseja, Ele faz aquilo que Ele planeja, Meus irmãos, então, eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 127. Eu sei que você acompanhou esse mês com a jornada, as devocionais. Nós começamos lá no livro de Gênesis, e depois concentramos praticamente todos os dias da devocional no livro de Efésios. No capítulo 5, capítulo 5 e 6, na verdade, é um texto riquíssimo. Fala da questão de relacionamento conjugal e fala também do relacionamento de pais e filhos. Então, praticamente metade ou um pouco mais desses dias de devocional nós concentramos no Novo Testamento. E agora, fechando esses ciclos, irmãos vão encontrar esse mesmo texto no dia 31, no último dia. Nós estamos antecipando. Na linguagem de hoje a gente está dando um spoiler, pastor? Um spoiler. Nós estamos antecipando e queremos refletir hoje, nessa noite, no Salmo de número 127. Então acompanhe comigo a leitura do Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão.
como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez e pedir a presença do Senhor e que Ele fale ao nosso coração nessa noite. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua bondade e Tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco cada instante e fala conosco especialmente por meio da Tua palavra. E por isso agora clamamos, tendo a Tua palavra diante de nós aberta, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua voz, compreendamos a Tua vontade para a nossa vida nesse tempo, para a nossa família, para a nossa casa, ó Deus. Queremos, Pai, que o Senhor abençoe os lares dessa igreja, queremos que o Senhor abençoe as famílias dessa igreja, os casais dessa igreja, Pai, para que os lares aqui sejam realmente edificados no Senhor, Pai, e que Teu nome seja glorificado nessa noite, é a nossa súplica em nome de Jesus, amém. Próximo slide. Opa, tem gente que está me acompanhando de perto, que bom. Vocês estão olhando esse casal aí, e tem lá um projeto de casa, no fundo, não é? Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de construir uma casa. Quem já construiu uma casa aí? Levanta a mão, olha aí, coisa boa, né? Se você, como eu, mora num apartamento, então você ou comprou pronto, ou então teve a oportunidade de acompanhar o projeto, não é? Mas existe uma grande diferença que eu quero que você pense comigo nessa noite entre construir uma casa e edificar um lar. Qualquer um pode construir uma casa, quer dizer, qualquer um habilitado, não é? Um engenheiro, um mestre de obras, não é? Eu digo assim, qualquer uma pessoa pode, né, conseguir ali os meios, um bom dinheiro, porque a construção não está fácil, não está barata, né? E você pode então construir uma casa. Mas, meus irmãos, eu quero que você pense comigo nessa noite que só Deus pode nos ajudar a edificar um lar. Só Deus pode construir um lar. Só Ele, que é o alicerce, que é o fundamento, que é a base, que é o esteio da nossa vida. Só Ele pode edificar o nosso lar, o seu lar, o meu lar. Por isso, nessa noite, quando vamos refletir em lares edificados pelo Senhor, nós vamos compreender a realidade da necessidade que temos de entregar nossa vida, nosso lar nas mãos do Senhor, para que Ele edifique nossa casa. E a necessidade de nos consagrarmos como família, de colocar a vida da nossa família nas mãos do Senhor, para que Ele edifique o nosso lar. Sua casa pode ser bonita, pode ser num andar alto, numa cobertura, talvez, ou pode ser uma casa simples, baixa, pode ser aqui em Samambaia, pode ser em Taguatinga, pode ser no Plano, pode ser aonde for. Ela só será um lar se você convidar o Senhor, se você colocar o Senhor no centro da sua vida, no centro do seu lar. Então eu quero convidar você hoje a refletir sobre essa verdade de construir um lar. Essa é a nossa reflexão, transformar a nossa casa, o próximo slide, por favor, em um lar. Transformar a nossa casa em um lar. Por isso, eu quero trazer aqui, deste salmo, 3 lições preciosas, que o salmista nos faz refletir acerca da família, da realidade da presença de Deus na família. Esse salmo é um salmo muito especial, ele faz parte de uma coleção de 15 salmos, dentro do Saltério. Os salmos 120 a 134 são conhecidos como os salmos da peregrinação, ou os salmos da subida, literalmente. São as canções da subida, porque eles falam da jornada
que o israelita, que o judeu fazia, desde onde ele morava, se ele morasse, por exemplo, no norte de Israel, na Galileia, ou em Samaria, ali no centro, ou até mesmo fora de Israel, porque muitos judeus viviam fora da terra de Israel, do país Israel. E era tradição, a tradição judaica diz que em uma das suas viagens, porque cada judeu tinha a obrigação de ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, em uma das 3 festividades importantes, sendo a mais importante delas a Páscoa. Cada ano ele tinha que ir pelo menos uma vez, e a tradição judaica diz que eles recitavam esses salmos no caminho. Cada um desses salmos, a partir do Salmo 120, depois o irmão pode ler em casa, as canções, aqui na minha versão, o Cântico dos Degraus, é um nome bem antigo, né? Porque ele também faz referência aos degraus que levavam ao templo. A tradição também diz que depois de chegar em Jerusalém, esse mesmo peregrino viajante, à medida que ele ia para o templo, ele recitava de novo esses salmos para relembrar a viagem. Mas esses salmos, eles tinham uma função especial para o viajante. Eles ajudavam o viajante a focar em Deus enquanto ele fazia a viagem. Meus irmãos, hoje talvez, se você viajar lá de onde Jesus morava, Nazaré, para Jerusalém, talvez seja um dia de viagem, no máximo um dia e meio, umas 12, 15 horas talvez. Mas naquele tempo eram muitos dias, era muito tempo. A viagem era muito longa. Ele passava por perigos na estrada, ele passava pelo calor do sol. Ou talvez se a viagem fosse no frio, no inverno, ele passava um pouco de frio. E às vezes ele ficava cansado e a tentação de desistir era grande, não é? Por isso ele precisava focar no Senhor durante a sua jornada. E veja se não é assim também conosco. Quantas vezes na nossa jornada, quantas vezes na nossa caminhada, quantas vezes na vida cristã nós não precisamos redirecionar, voltar os nossos olhos para o Senhor, focar nele, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ajude a chegar no alvo que Ele tem para nós. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês a partir desse texto é que lares edificados no Senhor são lares que têm Deus no centro. Deus no centro do seu lar. É por isso que o salmista começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver no nosso negócio, se Deus não estiver na nossa família, se Ele não estiver edificando a nossa casa, então nós teremos uma enorme chance de insucesso. Ou teremos no mínimo um vazio, teremos no mínimo algo que falta, porque o Senhor preenche com a sua presença, porque o Senhor abrilhanta com a sua presença a nossa casa, o nosso lar. Lares edificados no Senhor precisam entender que Deus precisa estar no centro da nossa vida. No centro, marido da sua vida, no centro, esposa da sua vida, no centro, casal da sua vida, no centro, família da sua vida. O Senhor deve ser a razão da nossa existência, o propósito pelo qual vivemos a nossa vida, aquele pelo qual pautamos tudo que somos, tudo que fazemos, porque Ele deve permear tudo na nossa vida. O Senhor como centro do nosso lar. Ele traz então o propósito, Ele traz esse senso de direção. Assim como o viajante precisava focar os seus olhos e lembrar que ele, daí a algum tempo, chegaria em Jerusalém, chegaria ao seu destino, também nós
E ao colocarmos Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa família, nós estamos focando no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé. Por isso, meus irmãos, a primeira verdade a partir desse tema: o Senhor edifica o lar, o Senhor constrói o lar. Certamente você pensou, quando você começou a construir a sua casa, quem construiu a casa, né? Claro, você vai pensar naquele terreno bem plano, e depois você vai construir a partir dos fundamentos, e você vai então edificar as paredes, não é? Aqui nesse tempo, no tempo antigo, não tinha prumo, não tinha aquele líquidozinho que ajuda a saber se está tudo retinho, não tinha aquela linha de arrimo, né? Eles tinham o que é conhecido como pedra angular. E olha só que interessante, nós temos uma pedra angular. Quem é a pedra angular, meus irmãos? É Jesus. 1 Pedro capítulo 2 diz que Ele é a pedra angular. Ele é aquele que dá o prumo, Ele é o fundamento, Ele é a base sobre a qual devemos construir a nossa vida e a nossa casa. É o Senhor que edifica o nosso lar a partir de Jesus. Você quer ter um lar edificado pelo Senhor? Então coloque Jesus como fundamento, bem no centro, para que a partir dele você construa a sua vida, para que a partir dele o Senhor construa, edifique o seu lar, numa base sólida, num fundamento de rocha, assim como o próprio Senhor Jesus disse lá no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e dá ouvido, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas da tempestade e aquela casa resistiu. A rocha é o Senhor Jesus. Paulo, quando fala à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulos 1 e 2, ele fala de Jesus como o fundamento da igreja. Ele é o firme fundamento sobre o qual devemos construir a nossa vida. O Senhor é que edifica o nosso lar. Devemos colocar o Senhor no centro da nossa vida, no centro do nosso casamento, no centro da nossa vida familiar, para que Ele cuide de cada aspecto, para que Ele te ajude, pai, para que Ele te ajude, mãe, a criar o seu filho, sua filha, para que Ele te ajude, marido, para que Ele te ajude, esposa, a ser um melhor esposo, melhor esposa para o seu cônjuge. O Senhor edifica, o Senhor constrói o lar. Não só isso, mas o salmista também diz, além de o Senhor edificar a casa, ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Naquele tempo, a maioria das cidades tinha uma grande muralha ao redor, Jerusalém não era diferente, uma grande alta muralha, ela servia como proteção contra os inimigos, mas também servia de proteção contra animais silvestres que pudessem adentrar e fazer ali vítimas, né, dentro da cidade. Então era uma proteção. E lá nas torres, nas pontas, em pontos estratégicos dessa muralha estavam em torres o vigia, o sentinela. Ele era responsável por alertar a guarda que estava de prontidão para qualquer emergência, qualquer perigo que estivesse se aproximando. Mas se o Senhor não vigiar, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Hoje de manhã, eu estava na classe de escola bíblica dominical e ali nós temos uma irmã querida que veio lá de Recife, os pais dela moram lá, e nós estávamos comentando justamente sobre o fato das enchentes em Recife. Os irmãos devem ter tomado conhecimento. Infelizmente,
Cerca de 30 pessoas perderam suas vidas ali nas enchentes. A cidade está debaixo d'água. E ela deu um testemunho tão especial, justamente quando nós estávamos estudando esse texto. Que o que eu fiz? Eu coloquei o texto da escola bíblica do Salmo 127, para a gente falar de família, começar o dia. Depois eu preguei de manhã lá na central, Salmo 127, aqui eu estou encerrando com o Salmo 127. E justamente quando estávamos refletindo nesse trecho, ela falou: pastor, é interessante como Deus guarda. Os meus pais moram numa casa e a água chegou até o quintal. Os vizinhos de um lado e de outro tiveram água que subiu até 1,5 metros e invadiu a casa. A casa dos meus pais não foi invadida pela água. É o Senhor que guarda, meus irmãos. É o Senhor que guarda. Nós precisamos confiar ao Senhor a nossa vida. Confiar a Ele o nosso futuro. É o Senhor que guarda. É o Senhor que guarda. O Senhor edifica o lar. O Senhor guarda o lar. Em segundo lugar, meus irmãos, lares providos pelo Senhor. Lares providos pelo Senhor. É o Senhor que provê as nossas necessidades. Ele cuida. Se é Ele que edifica, se é Ele que constrói, se é Ele que guarda, é Ele também que cuida, que provê. E assim o salmista continua no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Algumas versões trazem uma pequena variação no final desse versículo 2. Diz assim: porque até enquanto dormem, Ele dá o seu sustento. E ambas as versões são bem-vindas para a nossa reflexão. Tanto o conceito de que é o Senhor que nos dá o descanso, porque só Ele realmente que nos dá a paz, que nos dá descanso dos nossos dias mais duros, mais difíceis. Nós podemos descansar no Senhor. O salmista lá no Salmo 2 disse: eu me deitei e eu me levantei, porque o Senhor me susteve, porque o Senhor me sustentou. Isso é maravilhoso, saber que nós podemos descansar de tal maneira que até o nosso sono é velado pelo Senhor, é guardado por Ele, guardado por Ele. Mas também nessa variação de algumas versões que diz que até mesmo enquanto dormimos, o Senhor providencia as coisas. Que coisa maravilhosa. Esse é um contraste muito grande com o mundo lá fora, meus irmãos. Porque o mundo lá fora se preocupa em trabalhar, juntar, e produzir, e acumular bens, e acumular dinheiro, e acumular trabalho. E veja a linguagem forte que o salmista traz para nós: é inútil trabalhar se Deus não está presente. Inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Jornadas duras demais, extenuantes, longas, de trabalho sem propósito, sem a presença de Deus, vão resultar em nada, ou em muito pouco. Inútil será comer o pão de dores. A linguagem aqui é daquela alimentação tão rápida. Eu sei que às vezes a gente precisa, né, por algum motivo, mas por questão de hábito. Eu tinha, por exemplo, às vezes, eu olhava com preocupação, às vezes, algumas notícias, algumas informações que a gente recebia de pessoas que moram fora, do Brasil, especialmente nos Estados Unidos. A gente morou um tempo lá, e a gente conhecia gente, e eles tinham uma jornada tão dura de trabalho, 12, 14 horas, e tudo isso para poder juntar dinheiro. E quantas pessoas no final perdiam boa parte? Quantos perdiam a saúde?
Quantos perdiam seus lares no processo? Quanta casa bonita que a gente vê construída, mas os lares não permanecem. Então, meus irmãos, é inútil trabalhar se o Senhor não está conosco, porque até mesmo quando não trabalhamos, Ele nos dá, porque Ele provê tudo que nós precisamos, porque Ele conhece cada uma das necessidades. Eu gosto demais do texto de Mateus, Mateus 6, a partir do verso 22, fala da questão da ansiedade do trabalho. Quando Jesus, na verdade, não é salmista, quando Jesus diz que Ele conhece as nossas necessidades, aí Ele termina dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele fala no texto de vestimentas, de comida, de coisas básicas, mas Ele diz no texto: o Senhor conhece que você precisa dessas coisas. O Senhor sabe das nossas necessidades. Não é inútil trabalhar, não é em vão. É interessante, uma coisa interessante sobre esse salmo: ele foi escrito por Salomão. Salomão reflete sobre a questão do trabalho lá no livro de Eclesiastes. Ele acaba dizendo a mesma verdade que nós vemos nesse texto, que sem Deus as coisas são fúteis, são inúteis. Sem a presença de Deus, sem fazermos as coisas para o Senhor e pelo Senhor, as coisas são em vão. Aqui o salmista está dizendo, Salomão está dizendo: é vão trabalhar se não for com a presença de Deus. É vão, é inútil se não for com a presença do Senhor. Por quê? Porque Ele dá. Olha que interessante essa linguagem do verso 2: Ele dá, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Ele nos dá. Os irmãos estão entendendo? Ele dá, Ele concede. Não é sem trabalho, sem dúvida. Ninguém vai cruzar os braços aí, porque não é o negócio de Deus. Mas é Ele que provê, é Ele que abençoa, para que tenhamos aquilo que precisamos e mais do que Ele precisa. Eu tenho certeza, né, pastor Fabrício, se a gente for perguntar aqui, para levantarem as mãos, as pessoas que têm testemunhos da provisão de Deus, da forma como Deus cuida, das coisas que Deus dá, dos meios que Ele providencia, todo mundo vai levantar a mão com certeza. Cada um de vocês vai ter um testemunho, porque Ele dá, porque Ele concede. É a sua bondade, é assim que é o nosso Senhor. E Ele faz isso para que a nossa preocupação não esteja excessivamente focada nessas coisas, mas esteja nele. Assim como aquele viajante precisava lembrar do seu foco, enquanto ele viajava, peregrinando para ir até Jerusalém, também nós não podemos perder o foco. Esse mundo, meus irmãos, está hoje perdido. Ele se perdeu nos valores efêmeros e passageiros dessa vida. E as coisas em si passaram a ser o propósito pelo qual muita gente vive. Eu quero ter um carro assim, assado. Eu quero ter uma casa. Eu quero ter isso, aquilo. E isso passou a ser objetivo de vida. E mais triste ainda, isso é promovido até mesmo em muitas igrejas. Como se isso fosse o objetivo de Deus para nós. Como se isso fosse aquilo que Deus realmente deseja para cada um de nós. Se fosse, Ele já teria dado. Não é esse o objetivo. Não é esse o propósito de Deus. As pessoas têm vivido a vida cristã como se esta vida fosse a recompensa que Deus tem para elas. Quando a Bíblia nos ensina que a nossa recompensa está lá na glória com o Senhor. Que a nossa recompensa é o próprio Senhor. É o próprio Deus. Estava brincando ontem, quando eu estava pregando lá no Núcleo Bandeirante, dizendo que
Poxa vida, lá no céu eu vou pisar em ouro, as ruas são feitas de ouro. O ouro no céu não tem nenhuma importância, porque ele é pavimento. As pedras preciosas estão nas paredes, elas são a sua estrutura, são secundárias, meus irmãos. O que é de mais precioso, o que é de mais importante no céu é a presença do Senhor. A coisa maravilhosa vai ser ver o nosso Salvador, que está lá com as marcas da redenção no seu corpo, até hoje. Eu amo Apocalipse, amo Apocalipse capítulo 5, os irmãos podem ler depois, estou dando um bocado de dever de casa, né? Apocalipse capítulo 5 fala de João, disse, eu vi um cordeiro como tendo sido morto. É porque Jesus carrega consigo as marcas da redenção. É Ele que eu quero ver, meus irmãos. Eu vou pisar em ouro porque não é importante. Talvez eu encoste numa parede que é de diamante, porque não é importante, porque o mais importante é o Senhor. Ele provê, Ele dá. Quando pensamos então em edificar o nosso lar, precisamos colocar Deus no centro. Precisamos entender que é o Senhor que provê as nossas necessidades. Colocar a nossa vida em suas mãos, para que Ele nos abençoe, para que Ele direcione os nossos passos, para que Ele guie, abençoe a nossa vida, direcione no nosso trabalho, para que esse trabalho tenha o fruto que é necessário, mas que ele também tenha um fruto que é muito mais importante, que é o fruto do testemunho, que é a oportunidade que você tem de ser espelho de Jesus, de ser presença de Deus naquele lugar, de ser referência. As pessoas sabem que você é um cristão, seus vizinhos sabem. Uma vez eu fui surpreendido na minha garagem, estava chegando lá no nosso prédio, estacionei o carro e logo em seguida chegou o nosso vizinho de vaga. Ele é nosso vizinho de vaga, mas ele não é nosso vizinho no prédio, ele é da outra promada no prédio, no edifício. E eu já sabia que a esposa dele estava doente, ela estava com câncer. Ela desceu do carro e eu perguntei, como você está? Eu sei que você está passando por dias difíceis, que Deus te abençoe, eu disse para ela. E ela falou assim, eu sei que você é uma pessoa de fé, por favor, ore por mim. Como é que ela sabia que eu sou uma pessoa de fé? Como é que as pessoas te veem? Como é que seu vizinho te vê? Como é que seu colega de trabalho te vê? Essas são as coisas que precisam ocupar o nosso coração. O trabalho é importante, mas ele passa a ser secundário, porque nós vivemos para o Senhor, fazemos as coisas para Ele. É isso que é um lar edificado pelo Senhor, é um lar que vive para Ele. É isso que é uma vida edificada pelo Senhor, um casamento edificado pelo Senhor, é uma vida que vive para Ele, que vive para glorificá-lo. Esse é o convite de Deus para nós. Esse é o convite de fazer coisas com Ele, de fazer coisas para Ele e fazer coisas por Ele. Assim como diz Paulo lá em Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Esse é o nosso propósito. E um lar edificado no Senhor vai servir esse propósito. Vai ser um lar que é abençoado, mas que também abençoa. Em terceiro lugar, eu aprendo com esse texto, e aí nós vamos focar nos 3 últimos versículos, a partir do verso 3. Lares edificados no Senhor são lares abençoados. Abençoados por Deus. Acompanhe comigo a leitura de novo a partir do verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre do seu galardão,
como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Tudo bem, você sabe e eu sei que esse salmo foi escrito há um bocado de tempo atrás, né? Se ele foi escrito por Salomão, Salomão viveu ali por volta do ano 1000 antes de Cristo, né? E entendendo que o Senhor Jesus viveu há pouco mais de 2000 anos atrás, esse salmo tem 3000 anos que foi escrito. E é óbvio que a gente precisa entender algumas coisas aqui no seu contexto, né? Então vamos lá falar, por exemplo, da guerra naquele tempo. Ela feita com soldados, e muitos deles eram arqueiros. Eu sei que você já viu os filmes antigos, né? Os com arco e flecha, os arqueiros, é uma parte importante do exército. E aqui Salomão compara os filhos como flechas na mão de um homem poderoso, um homem forte. O que um homem forte e poderoso faz com a flecha? Ele atira longe e acerta o alvo que ele precisa. Certeiro. Tem uma outra coisa interessante aqui, e isso aqui nos remete até mesmo ao livro de Jó. O homem, ele enche deles a sua aljava, né? aquele coldre de couro, né? Aqui atrás para colocar as flechas. E ele diz assim: não serão confundidos, falarão com seus inimigos à porta. Em tempos antigos, as cidades, as vilas se reuniam lá na porta, no portão, faziam ali as assembleias, para decidir as coisas importantes. A gente vê essa imagem um pouco no livro de Jó. Jó era um que se sentava lá à porta, e com sabedoria ele compartilhava as coisas com as pessoas, ele liderava as pessoas ali. O texto de Jó nos diz isso. Isso era comum naquela época. É por isso que o autor fala de falar com os inimigos à porta, porque eles terão que se ver com ele ali, porque é uma pessoa sábia. É uma pessoa sábia. Mas existem outras coisas ainda mais importantes que esses 3 versículos nos trazem. Eu quero refletir nelas agora com você. Presta bastante atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, para a gente falar da nossa família. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra galardão quer dizer presente. É um presente de Deus para nós. Um presente de Deus para você, papai, mãe e mamãe, o seu filho, a sua filha, os seus filhos. Eles são herança de Deus para nós. Mas olha que interessante, eu tenho certeza que o salmista também pensou nisso. Os filhos também, como herança, recebem aquilo que nós deixamos para eles. E é aqui que eu quero fazer você refletir comigo um pouco, nessa noite. O que é? As minhas filhas já estão ali fazendo assim para mim, porque eu não tenho nada para vocês. Esse mundo vive, e as pessoas lá fora pensam em construir empresas grandes e grandes indústrias, e construir fortunas, e acumular dinheiro e bens, para deixar para os filhos, deixar uma herança. Quantas pessoas perdem o sono, gastam a vida, gastam as suas energias pensando no que vai deixar para os filhos. Hoje de manhã eu comentava, sempre me vem isso à mente. Eu assisti num programa há muito tempo atrás, eu era adolescente, e lá 2 crianças estavam conversando sobre herança, e uma perguntou: o que é herança? E a outra criança respondeu: herança é o que os vivos deixam para os mortos se matarem. Será que Deus quer
Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. Desculpa, gente, é emoção de estar aqui com vocês nessa noite. Herança é aquilo que os mortos deixam para os vivos se matarem. Obrigado. Minha esposa está atenta, tá vendo, gente? Oh, é uma maravilha. Muitas pessoas têm gastado a sua vida inteira acumulando bens. No final da vida não tem nem saúde. Alguém já disse que tem gente que trabalha para acumular bens, perde a saúde e depois gasta tudo que acumulou para correr atrás da saúde. E nem sempre consegue reaver. Então eu quero perguntar para você nessa noite, o que é que você está deixando para os seus filhos? Quando o salmista falou de filhos como herança do Senhor, é porque Deus se preocupa com o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, e com o legado que nós estamos deixando com os nossos filhos, por meio deles, porque eles vão viver, e serão aquilo que nós fomos um dia. Eles são um reflexo de você, pai. Eles são um reflexo de você, mãe. Eles te imitam, eles te emulam, eles seguem o seu exemplo. E no que é que você tem gasto a sua vida? O que é que preocupa a sua vida? O que é que ocupa o seu tempo? O que é que seus filhos te veem fazendo? Nesses devocionais eu busquei trazer essas coisas porque elas estão realmente no meu coração. Quem é que vai ensinar os seus filhos a orar? Será que o seu filho te vê no seu momento devocional? Ele sabe que você tem um tempo com Deus? Ele sabe o valor que Deus tem na sua vida? Porque aquilo que foi importante para você, pai, aquilo que foi importante para você, mãe, vai ser importante para o seu filho e para a sua filha, fatalmente. E é isso que Salomão chama de correr atrás do vento. É viver essa vida correndo atrás de coisas fúteis, de coisas que não valem a pena, enquanto a nossa família se desfaz, enquanto o nosso lar desmorona, enquanto aquilo que realmente tem valor para nós, que deveria ter valor para nós, está se desfazendo. Hoje de manhã eu tentei mencionar, eu quero hoje à noite tentar de novo mencionar uma canção que fala sobre isso. Eu vou tentar trazer aqui na mente a letra dessa música, pelo menos um pouco dela. Na música o autor e o cantor começa a refletir e ele fala assim: eu olho ao meu redor e vejo a minha vida tão bonita por fora. Eu vejo a minha esposa tão linda ali nas fotografias, mas lá por dentro era como se ela dissesse: me lidere com mãos fortes, se levante quando eu não conseguir me levantar, não me deixe, o que será de nós? Me lidere, não fique buscando sonhos, enquanto a nossa família se desfaz. Essa é a realidade de muitos lares lá fora, meus irmãos. Casas lindas, mansões maravilhosas e vidas fúteis, casamentos de fachada, relacionamentos quebrados, falta de respeito, falta de amor, falta de companheirismo. Não tem dinheiro que compre, meus irmãos, o amor que Deus pode colocar no seu lar e na sua vida. Não tem dinheiro que compre a paz que só Jesus pode dar para a sua vida e para a sua casa. Não tem dinheiro que compre essas coisas que Deus oferece. Então a nossa pergunta, a pergunta do salmista, a pergunta de Deus para a sua vida hoje é essa: qual é o legado que você está deixando para os seus filhos?
Deus vai cuidar deles, não se preocupe em deixar a herança. Já era, filhas, perdeu. Vou deixar nada. Deixe um legado de fé. Nós falamos sobre isso algum tempo atrás aqui na igreja, já preguei sobre isso. Deixe um legado de fé, deixe um legado de esperança, deixe um legado de confiança no Senhor. Como eu lembro da minha avó, como eu gostava de ficar com minha avó, e às vezes tarde da noite, quando ela costurava, eu ouvia ficar, não sei a expressão em português, ela ficava cantando o hino assim, solfejando os hinos, solfejando os hinos. Esse é o legado de fé. Minha avó vivia de um salário mínimo, todos os filhos ajudavam, tinha uma vida maravilhosa, graças a Deus, saúde até quando Deus deu, viveu até os 82 anos, viu, assim como a promessa do Senhor diz, os filhos dos filhos. Esse é o resultado da vida que serve o Senhor. É isso que Deus quer para nós. Não é uma vida fútil em que a gente levanta, acorda e dorme correndo atrás de coisas que a gente nunca vai alcançar, preocupado demais com as coisas dessa vida, quando Deus quer que a gente foque nele. Por isso o salmista aqui diz: bem-aventurado o homem, como é feliz, é a primeira expressão lá, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Essa é a mesma expressão que nós encontramos no primeiro salmo, salmo de número 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. Como é que é? E dá o seu fruto na estação certa, e cujas folhas não caem. É o justo, somos nós, somos os servos do Senhor. E a expressão aqui no hebraico, que é do verbo asher, asherê, quer dizer, que felicidade, quão feliz é. E aqui o salmista Salomão, de novo fala a mesma coisa, como é feliz. A Nova Versão Internacional tem essa mesma expressão, como é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Muitos filhos, né? Na contramão um pouco do nosso tempo, né? Está difícil ter muitos filhos. Hoje eu estava lá no pastor Mateus, ele disse: você está cumprindo. Ele tem 4, né? Você está cumprindo. Naquele tempo, ter muitos filhos era sinal da bênção de Deus. Não ter filhos, às vezes significava, pelo menos a pessoa pensava que Deus tinha se esquecido, não estava abençoando aquela vida. Sara foi assim, Rebeca foi assim, e seu marido orou por ela. Ana, a mãe de Samuel, foi assim, orou para ter o pequeno Samuel nos seus braços, depois o dedicou para o Senhor. Bem-aventurado, bem-aventurado, quão feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Segundo lugar, os filhos são herança, eles são aquilo que Deus te deu para você cuidar, são dele, e ele te deu por um tempo. São dele, mas ele deu para que passasse pela sua vida e você deixasse a marca na vida do seu filho. E a pergunta vem para nós: qual é a marca que nós estamos deixando nos nossos filhos? Qual é a lembrança que os seus filhos terão de você? Qual é a lembrança que eles terão da sua fé, da sua liderança como chefe do lar, marido, pai? Qual é a lembrança que eles terão de você, mãe? E enfim, o texto diz que eles são flechas, são bênçãos.
eles mesmos. Naquela cultura, os filhos primeiro, se o homem tinha muitos filhos, os filhos ajudavam lá na empresa da família, na fazenda, na cultura. Muitas mãos traziam ali o sustento para a família, para que tudo estivesse à mão quando necessário, mas especialmente nos últimos dias, naquela cultura também, os filhos cuidavam dos pais. Quando os pais estivessem velhos, então os filhos cuidariam. Por isso eles são flechas, são bênçãos para os pais. Essa é a vida que Deus quer para nós. Essa é a família que o Senhor quer que nós tenhamos. E eu quero te perguntar nessa noite, qual é a família que você quer ter? Qual será o seu foco? Qual vai ser o seu legado? Quais são as suas orações? O que você pede nelas? Quais são as suas orações pelos seus filhos? Qual é o foco da sua vida? A resposta a essas perguntas vão trazer para você a verdade sobre se você realmente está com a sua vida edificada no Senhor, ou você está trabalhando em vão, ou você está fora de foco. Mas como todo texto da palavra de Deus, nós temos boas notícias, nós temos boas novas. E eu quero encerrar levando vocês para um momento especial da vida de Israel. Depois de fazer a jornada no deserto, Israel sendo renovada, nova geração pronta, e tendo conquistado a terra prometida, Josué então faz um apelo, ele faz um sermão. Capítulo 24 de Josué é um sermão, assim como o final de Deuteronômio também é um sermão de Moisés. Dois momentos, mesmo chamado: escolham o que vocês vão fazer. Dois caminhos, duas propostas: ou viver como as outras pessoas que não têm Deus, ou viver na presença do Senhor. Então Josué diz: escolham como vocês vão viver, e escolham a quem vocês vão servir, se aos deuses dos vossos pais que estavam lá antes no Egito, ou aos deuses dessa terra. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o convite do Senhor para a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Esse é o convite para você, casal. Esse é o convite para você, família, para que você deixe que o Senhor edifique o seu lar, para que o Senhor construa a sua casa, para que ela seja construída com paredes de graça, de misericórdia, de bênção, de paz, da presença doce do Senhor, daquilo que só Ele pode colocar na sua vida e na vida da sua família. Esse é o convite do Senhor, que você decida, como Josué decidiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite, encerrando esse nosso momento juntos. Todos os olhos fechados. Eu sei que Deus falou conosco, eu creio que Ele falou comigo e com você. Ele tem falado nesses dias. Eu sei que Ele tem colocado no seu coração porções, sementes da sua palavra que são importantes, falando do seu relacionamento familiar, conjugal, da vida com seus filhos. E hoje Ele nos falou de modo especial sobre um lar, uma família edificada no Senhor. E eu quero hoje orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida, pelo seu relacionamento conjugal. Eu conheço alguns aqui, não conheço todos, mas Deus conhece a sua realidade.
Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas limitações, Ele conhece o que está no seu coração. E talvez você tenha adentrado essa casa e você sente Deus chamando você a um compromisso maior com Ele, para se colocar como chefe do seu lar, como aquele que vai conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Então, marido, se você deseja isso, se Deus está tocando o seu coração, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Ninguém está vendo, só eu. Se esse é o seu desejo, eu quero orar pela sua vida hoje. Amém. Amém. Você, esposa, quer ser aquela mulher sábia que edifica o seu lar, que constrói o seu lar. Se você deseja assim, levante a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Deus está vendo você. Talvez o seu relacionamento conjugal, a sua casa, seu casamento, esteja enfrentando dificuldades, você esteja enfrentando lutas, problemas. Pode abaixar as mãos, eu já vi. Que Deus abençoe. Talvez você esteja enfrentando dificuldades no seu casamento e você quer hoje colocar isso nas mãos do Senhor. Levante a sua mão, eu quero orar pelo seu casamento, pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pela sua vida conjugal, para que Deus abençoe e derrame graça, para que Ele restaure, para que Ele renove, para que Ele reacenda a chama do amor de vocês, do compromisso que vocês fizeram. Talvez você esteja aqui e você está se lembrando que o seu filho não está nos caminhos do Senhor, que a sua filha está distante dos caminhos de Deus. Se você quer que eu ore pela sua filha, pelo seu filho, levante a sua mão, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus para que o seu filho volte para o seio da casa do Senhor, para que ele volte para os caminhos do Senhor. Pai bendito, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, nós clamamos a Ti, Pai. E nessa noite queremos colocar, ó Deus, as famílias nas Tuas mãos. Te louvar, ó Pai, por essas famílias que compõem essa igreja. Elas são a base, o esteio dessa igreja, Senhor. E essa igreja é forte como reflexo, ó Deus, do Teu poder manifestado na vida das famílias que a compõem, Senhor. E nessa noite nós oramos, ó Pai, para que o Senhor renove, para que o Senhor restaure, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor derrame graça, para que o Senhor Deus traga, ó Deus, para cada família um sentimento da Tua real presença, ó Deus, em cada lar, em cada casa. Senhor, nós oramos, ó Deus, para aqueles casamentos, para aquelas vidas que aqui estão clamando a Ti, por bênção, por soluções para seus problemas, para suas dificuldades de relacionamento. Ó Deus, derrama graça, ajuda para que encontrem um denominador comum, ajuda, Senhor, para que encontrem uma solução. Derrama a Tua graça, ó Deus, restaura o amor, aquele amor que só o Senhor pode derramar nos corações, Pai. O amor do esposo pela esposa, o amor da esposa pelo esposo, ó Deus, restaura. Pai, nós oramos por lares em que os filhos estão afastados dos Teus caminhos, Pai. Longe, ó Deus, dos caminhos do Senhor, longe da igreja. Oramos, ó Deus, por aquele filho afastado, por aquela filha. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor restaure, para que esses filhos retornem, ó Deus, à presença do Senhor, Pai. Que de novo a família junta possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, Senhor, concede que o nosso coração hoje esteja resolvido, resoluto, Senhor, em Te buscar em primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. Coloca isso no nosso coração, como pais, como chefes da nossa casa, como mães, como aquelas auxiliadoras especiais que o Senhor nos deu. Concede, Senhor Deus, que tenhamos na nossa mente como propósito de vida, Senhor, exaltar o Senhor na nossa vida, buscar o Senhor, de tal forma que o Senhor realmente seja aquele que edifica, que constrói o nosso lar, Pai. Que a nossa vida seja pautada pela Tua palavra. Senhor, concede
que o nosso desejo, que o nosso sonho, que o nosso projeto de vida seja deixar um legado de fé para a nossa casa, para a nossa família, para que possamos conduzir os nossos filhos nos teus caminhos, Pai, e deixemos um exemplo de servos e servas verdadeiras e verdadeiros do Senhor, Pai. Que os nossos filhos vivam depois de nós, para serem também eles pessoas que viverão para o Senhor, que te servirão, e assim as gerações que vierem após a nossa, sejam gerações que louvem o Senhor, que levem a bandeira do Evangelho, que proclamem a salvação em Jesus, que sejam luz nesse tempo de trevas, nessa geração perdida, Senhor, porque esse é o desejo do Senhor para nós. Ó Deus, concede que seja assim, Pai. Concede essas bênçãos que nós ora suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, e para a glória dEle. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, hoje e sempre. Amém.